Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Está começando mais um programa Conversando com Jafet. Eu estou recebendo aqui, com muita honra, o nosso entrevistado de hoje é um cientista político, jornalista, analista de pesquisa, Antônio Carapiá. Carapiá, é uma honra, um privilégio recebê-lo. A gente vai ter um papo legal, você que conhece profundamente toda essa região da Baixada Fluminense, você que já faz pesquisa há muitos anos aqui, você tem acompanhado de perto os prefeitos, esse movimento em toda essa região aqui, região que compreende são 13 municípios aqui na região. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, e depois eu vou fazer a primeira pergunta. Eu quero fazer a você a pergunta sobre a pesquisa que dá o prefeito Márcio Canela como o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Dani, é uma honra estar aqui com você. Você que toca esse trabalho maravilhoso da TV Prefeito, que produz conteúdo, informação para a população. A informação e tudo que é colocado da forma correta leva as pessoas a tomarem melhores decisões. E você contribui muito no cotidiano das pessoas sobre isso. E falar sobre política é uma coisa que está no nosso dia a dia. É verdade. E é uma grande alegria vivenciar isso. Quer dizer, a política na Baixada, a política no estado do Rio de Janeiro e nacional, ela que determina o rumo e a temperatura do que está acontecendo no nosso dia a dia. E eu acho que a gente tem muita coisa para analisar nessa grande mudança de cenário dos fenômenos da comunicação, que está muito fracionada, dos movimentos políticos. Enquanto a comunicação se divide, a política se concentra. Hoje você vê os eixos direita, esquerda, e tem um centro e os atores tendo que se posicionar para serem entendidos, né, pela população, pelos eleitores. A minha formação é de jornalismo, de pesquisa, foi a minha área de especialização. Trabalho na Baixada Fluminense desde 82, fazendo pesquisa, era muito jovem na época, mas tinha muito entusiasmo e era você ter a oportunidade de colocar a técnica e a sabedoria da política que se fazia, era um desafio, porque a política era da habilidade, nasceu principalmente com os advogados, com a classe, com os médicos, que se envolviam para representar isso, principalmente depois da ditadura. A gente teve um movimento muito grande. E a técnica, junto com vários profissionais, como Washington Oliveto, Duda Mendonça, o próprio... hoje a gente tem o Paulo Vasconcelos, tem uma série de profissionais que se destacam, que lá está pertinho, já está se avizinhando, em 2026 vão surgir os novos talentos e aqueles que já tentam traduzir o posicionamento, a ideia dos políticos. E a pesquisa, ela é interpretação, né? Ela reflete um dado momento, ela é o raio-x daquele momento, né? E a interpretação. E tem que ter o que você falou. Se você é formado nisso, você entende. Analisar esse resultado. Agora, pela terceira vez, a Baixada Fluminense tem um prefeito mais bem avaliado do Brasil. Já tivemos 2 vezes, o Zito foi 2 vezes mais bem avaliado do Brasil, e agora o Márcio Canela, prefeito aqui do município vizinho aqui de Belford Roxo. Ele chega a ter 86%, segundo a pesquisa Quest, de bem avaliado, muito bem avaliado, surpreendendo até
algumas pessoas, né? O Canela, mas o Canela tem toda uma história que muitas pessoas não sabem da história do Canela. O Canela já foi 2 vezes o deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro, experiente, foi presidente de uma comissão importante na Assembleia, para a Comissão de Constituição e Justiça, ele foi presidente. Então, ele é uma pessoa experiente, não é um aventureiro que surgiu, o Canela, como é que pode? Quem é esse o Canela? Agora, como é que você recebe esse resultado? Como é que você avalia isso aí? Como é que ele chega a surpreender para algumas pessoas? Esse resultado me chama muita atenção pelo seguinte: nenhum prefeito que eu tenha conhecimento chegou a esse índice num primeiro mandato. É verdade. Em poucos meses, porque essa pesquisa mede uma parte desse trabalho que ele está realizando, e você acompanhando, eu não tenho conhecimento de um político, de um executivo, prefeito que chega nesse momento com essa avaliação. E ter da população também, que eu vi nessa pesquisa, é uma declaração que ele está, 91% diz que ele está no rumo certo. É mesmo? Ter os 80%... Que bom, tá no rumo certo, fazendo a coisa certa. Ter os 86% de aprovação é uma coisa, mas você ter 91% de declaração que o cara está no caminho certo, isso é um dado muito relevante. É um sentimento dos moradores, da população? Eu acho que é fruto de uma comunicação, de uma expressão autêntica do próprio prefeito Márcio Canela. Ele é autêntico, porque... Ele é verdadeiro, ele passa a ver que ele é verdadeiro, ele é sincero. Não, e é o seguinte, ele tem um posicionamento claro. Que às vezes você tem um político que ele está em todas as áreas. E como que você vai entender todas as áreas se nem todas as áreas te interessam? Aquele político que vem fazendo média. Então, tá aqui, tá lá, tá fazendo média com o povo. Então, o Canela enfrentou aí. E ele, nesse posicionamento, primeiro ele pegou uma cidade com uma situação muito difícil. Verdade. Foram 3 meses de estado de calamidade financeira, isso tem que se levar em conta. Não foi uma cidade que estava arrumada para ele apenas sair realizando. Recuperar, ter o tempo da prioridade, fazer que ele, que eu acho que o maior mérito é saber tomar a decisão e priorizar o que é importante para a população. A questão da segurança, hoje é um problema nacional, dos estados, mas quem sofre é a ponta, é ali no município. Eu acho que quando ele enfrenta a violência, quando ele enfrenta contra as milícias, derrubando as barricadas, que é muito normal aqui na região, aqui em Caxias, sim, barricada, São João, a Baixada toda cheia de... E quando o Canela, ele vai enfrentar isso aí, ele enfrenta com seriedade, mas ele chama a responsabilidade, dizendo o seguinte, a responsabilidade também é nossa, dos prefeitos. É importante que os prefeitos estejam engajados, comprometidos em diminuir a violência. Não é só assim, a gente encontra o prefeito, não, a violência é a responsabilidade do Estado. Ele já tem um outro pensamento. Você acha também que é isso? Não, isso é a parte estrutural, é a responsabilidade do Estado. Mas ele está provando que o município, o prefeito, que é o líder daquele território, e ele demonstra o domínio e conhece bem isso, porque ele conhece cada bairro, a característica de cada bairro, ele caminha em toda a cidade e ele sabe que o Estado ele tem uma visão macro, de técnica,
mas ele, com apoio, usando o que a prefeitura, identificando, cobrando, fazendo um trabalho de parceria com as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, o setor de segurança, ele colocou uma linha direta onde a população comunica e diz, é muito rápido. Quem está ali no dia a dia da cidade vê, ele tem muita informação e ele usa essa informação para resolver o problema do município. Ele entende a dor, assim, lá no dia a dia, Belford Roxo, na mídia. Ele vive o município. Ele vive isso. Outro dia eu estava conversando com uma servidora, como era antes. E aí ela estava falando que já houve uma grande mudança, porque num determinado local, quase todo dia, tinha um corpo ali. Imagina uma cidade que tem que conviver todo dia com trauma. E aí, essa ação forte, tendo o governo do estado do lado, e ele ali, e colocando como uma pauta do dia a dia, você, quando acompanha, o prefeito às vezes quer fazer grandes inaugurações, grandes projetos, até em Brasília, e esquece que ele é o síndico daquela cidade. Então, onde é que está a dor daquele município? Segurança? Aí ele está cobrando diretamente e está dialogando com as forças de segurança. Então, assim, todos os dias ele recebe a informação do que está acontecendo em todo o município. E isso as pessoas veem na rua. É na barricada que ele não deixa o criminoso ou a força do crime vai lá, tenta se restabelecer, ele vai de novo, enfrenta. Ele conversa com a população. Ele diz com clareza que ali bandido não vai se criar. Ele é um prefeito presente, então, né? Assim, ele acompanha tudo, não só a violência, acompanha o lixo, a lâmpada que faltou, essas coisas todinhas, ele vai acompanhando. O que você falou é o síndico, né? E é um trabalho que é simultâneo. A área de saúde tem muitos desafios, mas um dia de cada vez. A cada momento tem uma entrega nova, tem um processo novo se iniciando, tem uma revisão e uma reconstrução daquilo que deixou de ser feito e que ficou precarizado. Então, assim, priorizar e trabalhar na pauta correta, se concentrar nisso. Na educação, ele não chegou e priorizou o uniforme no primeiro momento, que daria logo a cara de uma nova gestão. Ele priorizou organizar e colocar as coisas para funcionarem. Agora que aconteceu, que chegou o uniforme. Qual o prefeito que rapidamente não daria um jeito para entregar? Ele decidiu priorizar, entregar no momento correto, não ser vítima da urgência, porque toda urgência custa caro. É verdade. E tudo que você transforma em importante e não urgente, você consegue ter um resultado melhor. E quem ganha é a população. E isso se reflete no sentimento das pessoas. As pessoas sentem qual a sua intenção. A sinceridade, aquela ligação com o prefeito, as pessoas percebem quando o prefeito é hipócrita, é palanque, é mentiroso, as pessoas percebem isso aí. E ele não faz a politicagem de bota aqui, coloca ali, tira aqui, não. Ele botou um grupo, reúne com um grupo e executa. Sim, com certeza ele trabalha com informações, né? Não, ele sempre trabalhou com pesquisa, ele acompanha, ele tem o termômetro, ele tem duas fontes de informações que são fundamentais para o gestor ou para o ator político. Ele tem informação do território porque ele conhece bem, ele caminha, ele todo dia está nas ruas. Ele prioriza muito isso. E ele tem um canal direto. A população dá o norte, da onde que é prioridade.
e aquilo que está sendo comemorado. E a pesquisa verifica e quantifica qual o tamanho disso, porque às vezes você pode se enganar pela sua emoção, às vezes, de encontrar um problema e ser vítima de uma pauta do teu sentimento, mas ele tem os dois. Aí a pesquisa ajuda ele a ser o gestor que ele é e entregar o que é prioritário, o que vai funcionar primeiro, o que vai fazer a cidade dele crescer, ter um desenvolvimento social e ter um desenvolvimento estrutural, que é o que está acontecendo. E ele é de uma geração nova. Ele, se você olhar a Baixada, está surgindo uma nova geração. É verdade. Um novo fenômeno, né? E é uma geração que eu acho que ele acaba se destacando, porque ele fala muito diretamente, de forma bem pragmática, que a população entende, porque isso é fundamental. E uma das coisas que eu acho que também deixa muito claro e simplifica tudo é o posicionamento. Ele está lá posicionado para organizar a cidade, e a segurança é uma prioridade, e cuidar da prefeitura que possa fazer uma entrega simples. Ele não fala tudo ao mesmo tempo, ele apenas foca em cima daquilo que é importante e trabalha em todas as áreas, mas o que ele comunica é aquilo que é mais importante, o que é importante para o trabalhador que sai cedo e depois volta tarde. Isso tudo que você está colocando aí, eu acompanhei sábado agora, a TV Prefeito, nós acompanhamos. Sábado, passamos o dia todo, semana passada, lá em Belford Roxo, acompanhando as inaugurações. Você vê a diferença. Acompanho vários municípios. A gente vê ali, já pela manhã, muito cedo, ele inaugurou no centro da cidade o Café Amigo. Sabe quantos cafezinhos vão ser servidos ali por dia? 2.000, a partir de 5h30 da manhã. 2.000 cafés vão ser servidos na estação central de Belford Roxo. E o interessante, Garapiá, que o pãozinho que é servido ali é o pãozinho que foi fabricado pela padaria da prefeitura. Então, ali eles formam também os padeiros para a cidade e a produção vai para atender. E ele tem outro projeto que vai também levar os pãezinhos também para os lanches, para os cafés das crianças das escolas. Olha que ideia maravilhosa. Nós acompanhamos o dia dele lá e ele, cada lugar que ele ia, ele implantou lá já pela vários bairros e agora, sábado, implantou mais uma vez o tarifa social, tarifa zero lá em Belford Roxo. As pessoas, efusivamente, como ele era recebido. Ele também inaugurou à tardinha o TEA, que é o tratamento de espectro autista, colocando ele não só para as crianças, para os adultos também, para as pessoas até 60 anos. Negócio revolucionário, moderno, mudando tudo. Você vê, e essa variação, eu vejo, como você vê também, que é muito em cima do estilo, tanto é que os outros prefeitos da região estão começando, embora tardiamente, a gente vê, mas porque avançou muito. A gente tem exemplo aqui em Caxias, vários locais tomados pelas barricadas. Eu tenho parentes aqui que teve que se mudar, porque a barricada chegou à porta da pessoa. Então, agora, graças a Deus, Caxias também está copiando, desculpa falar copiando ou imitando, não, está no caminho certo, sabendo que tem que fazer. Parabenizo também os prefeitos que estão tendo essa iniciativa, porque isso é bom para os moradores. Eu acho que esse novo jeito de tratar a segurança pública, o exemplo que ele deu de como prefeito, que não foi o prefeito apenas que foi lá, sentou, tirou a fotografia no gabinete com o governador e com os secretários e falou que priorizava a segurança. Ele, na verdade, ele fez o contrário. Primeiro ele foi para a rua, conversou
ou com quem faz a segurança está na ponta, deu apoio, criou condições e, com o apoio do governador, procurou o governador, ele seguiu como líder do processo. Isso. Porque ele se estabeleceu como líder, ele não esperou que a liderança fosse apenas dos profissionais da segurança. Ele de requerimento, eu requeri, mandei lá para o governador, precisamos de tantos policiais. Não, tanto é que a semana retrasada ele inaugurou 3 delegacias lá em Belford Roxo, a delegacia de roubos de furto da Baixada Fluminense, delegacia de roubo de cargas e roubo de veículos. Não, diminuiu assim, sensivelmente a violência em Belford Roxo. Logo no início do governo, ele iniciou isso. Mobilizou Secretaria de Segurança do município, Ordem Pública, Vigilância Sanitária, colocou todos os atores políticos, todo o aparelho da prefeitura para trabalhar junto com o Estado, com a Polícia Militar, a Polícia Civil. Ainda criou a Ronda da Madrugada, então, assim, porque as pessoas vão trabalhar, roubaram tudo, não tem isso. Ali não tem ninguém trabalhando sozinho, tem uma liderança e essa liderança cobra o tempo todo que a prioridade é combater aonde o crime está tentando voltar, aonde ele é grave, todos os dias. E você falou dos programas e de muita coisa que está acontecendo, que às vezes isso não o importante não entra na mídia, mas principalmente hoje em dia, com o saturamento das redes sociais, o maior veículo de comunicação e de valorização da marca que faz alguma coisa é o boca a boca. Quem chega às 5 horas da manhã ou tem acesso à oportunidade de fazer uma refeição para ir trabalhar, ele vai falar, caramba, olha o que aconteceu, porra, tive acesso. O pai de aluno que viu o filho ali tendo a sua aula regular, vai falar, pô, agora está funcionando. A merenda de boa qualidade. Né? A saúde, não, agora tem atenção. A segurança, porque, assim, tem uma fase que, às vezes, o marketing, a propaganda, passa uma versão, mas ela não se sustenta se isso não estiver na realidade e no dia a dia das pessoas. E para quem, e para mim, é essa realidade, essa força da comunicação boca a boca que acontece no município, que repercute, porque uma boa parte, talvez a maioria, da população de Belford Roxo trabalha fora. Leva o que é bom, o que é ruim do município para fora. É verdade. E isso acaba trazendo uma repercussão boa ou ruim. Hoje está sendo boa. Gente que ouve, você trabalha em Belford Roxo. Aí, mas está mudando. Por que ela sabe que está mudando? Porque alguém está falando que está sendo melhor. De fora, trabalha, dorme em Belford Roxo, mas tem relacionamento fora, então, contato. Assim, além das entregas, essa experiência, e ele é o líder desse processo, as pessoas reconhecem nele que aquilo está acontecendo porque ele está determinando, porque nenhuma máquina funciona sem um bom líder. É verdade. Você não vê um município funcionar apenas por delegação. Tem que ter um líder. Tem que ter o líder. E isso acaba indo, e eu acho que foi uma grande surpresa, porque a eleição aconteceu agora em 2024. E o que foi uma eleição dura? Difícil. E toda eleição contra uma máquina cria uma expectativa. Como todos os prefeitos eleitos criaram expectativa naqueles eleitores que escolheram depositar um voto de confiança. Eu deposito um voto de confiança e tenho uma expectativa que aquele voto vai me trazer de retorno. Às vezes a expectativa nem é alta, porque a pessoa já está acostumada, é o menos pior, mas eu prefiro esse.
E em Belford Roxo, eu acho que aconteceu um fenômeno. Com esse movimento, as pessoas perceberam que o prefeito eleito, Márcio Canela, superou as expectativas. E quando você supera a expectativa, você tem um movimento de muito mais apoio e declaração e admiração, porque as pessoas não esperavam tudo isso. Verdade. Porque há quantos anos que não era assim? E a Baixada vive isso. E assim, e o exemplo que foi dado, e você vê alguns movimentos, é assim, algumas coisas podem parecer parecidas, alguns municípios que têm maior estrutura e maior capacidade de financiamento podem colocar mais equipamento, mas tem uma coisa que não é o dinheiro, não é o equipamento, é o perfil e a liderança daquele prefeito eleito, está na conta dele, e se ele que vai ganhar ou perder. Se ele não se apropriar, não se comunicar nisso, ele às vezes pode até ter um bom trabalho. Mas o principal, principalmente hoje, é você se comunicar bem, porque comunicar é um serviço. Porque todo dia, assim, os veículos de comunicação, e às vezes você ouve muito, não quero ver mais jornal, porque é só violência. É verdade. Então, a violência está, assim, no primeiro lugar, na percepção de vulnerabilidade da população. Os pais, eu, você, qual é a nossa preocupação quando nossos filhos saem? Me liga quando chegar, então isso é permanente. Qual é a nossa preocupação quando a gente sai para trabalhar? Escolher o melhor caminho. Então, assim... Quando você tem um prefeito que tocou na hora que ele está ali, ele tá te ajudando a atenuar uma dor que você tem e esse medo que é presente para todos. É verdade. Você chega num lugar, vê um movimento estranho e ali na esquina tem uma barricada, como você vai se sentir? É verdade. Você pode estar lá com o teu poder aquisitivo ok, posso comprar, mas esse sentimento não tem carro blindado, não tem um condomínio, não tem lugar nenhum que resolva. Por isso que, e aí você vê, o governo federal está preocupado com essa questão da segurança, já tem uma mudança no eixo deles. O governo estadual. O governo estadual investe muito mesmo. Investe, direto. Procura fazer, mas se não tiver essa integração e Belford Roxo e a liderança né? Demonstra que ter lá a Secretaria de Ordem Pública, de Obras, de Segurança do município, da Fazenda lá, inibindo, tirando a barreira, regularizando as atividades econômicas e logo chegam os programas, que aí para investir na mão de obra local. Agora, o primeiro remédio tem que trazer a sensação de segurança. Eu acho que é por isso que essa aprovação é grande além das realizações todas, saúde, educação, saneamento, tudo, a violência foi fundamental. Aí você vê, quando nós estamos numa reunião de trabalho no Rio de Janeiro, o que fala? Eu estou com um trabalho lá em Belford, que fala, caramba, prefeito, lá aquele prefeito é brabo, é corajoso ele, né? Por que ele não fala que os outros prefeitos não são corajosos? Agora, Carapé, a gente vai entrar no outro assunto agora, baseado em tudo que a gente falou aí. E ano que vem vai ter eleição. Sim. Ano que vem vai ter eleição de governador, presidente, deputado federal, deputado estadual. Não é isso? E vice-governador também, vice-presidente, tudo bem. E
Saiu uma pesquisa essa semana, pesquisa de um outro instituto, o GERP, que também, para algumas pessoas, surpreendeu muita gente, colocando o Canela como segundo colocado, uma segunda opção. Eduardo Paes em primeiro, Canela em segundo. Eles fizeram vários cenários. No cenário, o Canela aparece em segundo, surpreendendo. Surpreendendo, porque eu estou no Rio de Janeiro também, eu estou cobrindo os municípios todos, cara, Canela? Surpreendendo. Como é que vai? Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz. Como é que você avaliava, analisava o Canela como prefeito e agora o Canela aparecendo nessa pesquisa do GERP? Eu acho que é o seguinte, é fruto de um bom posicionamento. Assim, o Estado, a região metropolitana, identifica que tem um prefeito que está trabalhando, atuando muito no combate ao tráfico, à milícia, e está enfrentando o desafio da segurança. E se você observar, é o seguinte, qual o ator político que com mais frequência fala de segurança e está no território, no local onde o problema está, que está agindo com o que tem na mão, que é o seu equipamento, a história, que ele está ali. Então, inclusive ele vai, né, cara? Isso, ele poderia delegar. Eu não precisava estar ali. De modo geral, os prefeitos delegam. Eu comprei aqui, eu dei reto escavadeira para o batalhão tal, mas não está nem aí. E é complicado. Então, na hora que ele está ali, ele comunica, ele se posiciona. E a frequência disso, às vezes, assim, o que fica claro que ele tem um bom posicionamento e ele fala direto com a população. Ele recebe informação, ele fala a linguagem, ele se comunica, ele fala do jeito que todo mundo entende, não tem uma explicação complicada. O bandido não se cria aqui. Aqui tem quem manda, aqui tem autoridade. Aqui eu fui eleito para exercer autoridade e não tem ninguém aqui que vai desafiar a população porque eu fui eleito para garantir a segurança. Falar isso de forma simples, que qualquer um entende, e ter na prática a realidade, a imagem, a comunicação. Ele passou por aqui, ele tirou, ele conhecer cada bairro, isso demonstra... Minha cidade não vai acontecer, não vai acabar com a minha cidade. Que ele tem autoridade. Assim, quando eu faço essa análise, não é para dizer que é melhor, são características que a pesquisa retrata que ele teve um desempenho muito superior. Se você pegar nessa pesquisa, o GERP fez 2 cenários, com um cenário onde tinha um time de políticos de mandato, deputado federal, deputado estadual e o ex-governador, mas eu vou falar dos 3, 4 primeiros aqui que, para mim, me chamou mais atenção. Na rodada que você tem um cenário que tem os políticos de mandato, o Eduardo hoje está com 51% na pesquisa GERP. O Rodrigo Bacelar está com 5%, que é o presidente da LERJ. Tem muito poder, um candidato fortíssimo, muito competente. A competência dele, você vê da capacidade política, ele se elegeu agora, se reelegeu presidente da LERJ com unanimidade. 70 deputados, de esquerda, direita, isso nunca aconteceu. É verdade. Significa, a liderança, né? Significa que ele tem competência política e costurou. Agora, por que ele não tem isso para fora? Porque o campo do jogo dele está no campo da política e ele é campeão. Quando vai para fora, ele
ele não tem o território, ele não tem a parte executiva e a população não sabe exatamente que papel, qual a importância dele. Assim. Então, assim, é um grande desafio para um ator político, para conseguir comunicar e demonstrar essa empatia. O doutor Luizinho, que entrou também aqui, que é nessa rodada de pesquisa, é um deputado federal, com base eleitoral principalmente em Nova Iguaçu, foi muito bem votado, teve 5% também, junto com... ele tem uma atuação ex-secretário de saúde numa secretaria de muita capilaridade, tem um grande trabalho, agora ele não está no território. O que ele fala, e tem muitas pautas. Assim, desses candidatos. E o próprio Washington Reis, que é ex-prefeito, foi secretário, 30 anos deputado, de mandato. É muita informação e a prioridade dele por exemplo, que é a segurança, que é a maior dor do Estado. Em que momento ele, cada hora, qual o tamanho da energia que ele colocou nisso e como ele se envolveu? Aí você vê o resultado. Apenas 4%. Apenas 4%. Então você vê assim, ó, esperado mais, né? Políticos tradicionais. Fez sucessor, o tio dele foi prefeito, ele prefeito, então, deputado federal, o irmão deputado federal, o irmão deputado estadual. Então, o que se esperava? O Washington vai... E com uma cidade poderosa. Com uma cidade poderosa. Com orçamento todo. Então, assim... No entanto, ele tem 4%. Fazendo muita coisa, mas não... Muita fumaça e pouco fogo. Não dando entendimento, a população não se enxerga, não gerando empatia, porque ela não se enxerga isso. Muitas vezes você pergunta, por que não faz? Não, isso tem que ser feito, porque tem um recurso que tem que ser feito. Evidente. A forma como você vai fazer é que faz a diferença, que traz um sentimento ou é uma obrigação da autoridade pública. Embora a gente saiba que isso tudo aqui é um momento, tem muita coisa pela frente ainda, e o Washington ainda tem um problema ainda, que ele hoje está inelegível, vai depender ainda do Supremo, tem alguma coisa assim que ele está inelegível. Agora, isso aí foi na primeira rodada de pesquisa, depois tem uma outra. Quer dizer, na mesma pesquisa agora vem um outro cenário. Outro cenário. Né, que nós estamos pegando aqui para nos ajudar a bater um papo sobre... didaticamente para explicar, as pessoas entenderem. Né, nesse momento onde não existe campanha, existe um movimento da política para ir testando nomes que possam representar os partidos políticos. Viabilizados lá na frente. Né? No caso do Eduardo, do PSD, do grupo político Kassab, no caso, principalmente, do Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil, mesmo partido do prefeito Márcio Canella, que tem o presidente o Rueda, presidente nacional, que tem ajudado muito o Belfort Roxo, porque ele tem o Márcio Canella como seu principal parceiro político e gestor dentro do partido. E o Canella também como um parceiro político, o próprio Bacelar, que é amigo dele também, que ele falou que seria o candidato natural dele, a não ser que as coisas mudem lá na frente. Isso. Agora, nesse cenário aqui, que tem um perfil assim, que, diferente do primeiro cenário... Outros nomes também. Colocaram um nome do prefeito Márcio Canella, do Garotinho, do general Pazuello e mantiveram o Washington. Tem outros nomes, como o Rodolfo Landim, a Mônica, que está lá, mas eu não vou falar de todo o cenário, mas vou falar dos principais aqui. Aí você já vê uma mudança. Quando na base Canella... Eu entendo que só pode ser na base da pirâmide. O Eduardo, que tinha 51 no cenário anterior... Caiu para 48. Caiu para 48. Você ter
essa movimentação tem muito significado. Quando bota o Canela na pesquisa, e outros nomes também, mas principalmente Canela, o Eduardo não ganha no primeiro turno. Isso. A eleição vai para o segundo turno. Isso nesse momento desse cenário. O Márcio Canela, o prefeito, tem 8%. Aí, por que ele tem esse tamanho? 8% é muita coisa. Qual é o maior problema do Estado? E a primeira para vez o Rio de Janeiro. Primeira vez que coloca o nome dele na cartela, não é isso? É porque todo mundo conhece a gestão dele lá no município de Belford Roxo, foram lá visitá-lo para saber como é que ele está administrando. Não. Mas todo mundo sabe como ele enfrenta a segurança, o jeito que ele enfrenta, porque isso é percepção. Porque ninguém foi lá visitar Belford Roxo para como é que é. São as pessoas de Belford Roxo repercutindo fora e as pessoas de fora vendo como ele enfrenta. É verdade. Então, assim, para você ver como a segurança está impactando na ansiedade de uma solução ou diminuição desse problema que está afligindo todo mundo. Aí o Márcio, o prefeito Márcio Canela, tem 8%. Aí você vê um outro nome que colocaram na cartela. Colocaram aqui, que é o Garotinho. 8%. Garotinho já foi ex-prefeito, um portfólio de entregas muito grande, popular. Fez a esposa, Rosinha, governadora, assessora, foi candidata a presidente da República, tem o filho que é prefeito de Campos, tem uma bagagem. Então, é o nome. É o legado. É o passado ainda presente no prestígio do ex-governador Garotinho e sendo lembrado pelo eleitor, pelo que ele fez. Aí você tem vem o quarto aqui, né? Que é o general Pazuello, 6%. Que, na verdade, é o general do ecossistema da marca, da grife. É o bolsonarista mesmo. Bolsonaro. Esse é o bolsonarista. Que vem muito mais para um posicionamento da representação do que o Bolsonaro significa para a população. É verdade. Que, claro, que tem... General Pazuello. General Pazuello. Foi ministro. Se você... Então, ele capitaliza essa força na força popular do ex-presidente Bolsonaro, que a gente estava falando logo do início dessa polarização política. É verdade. Que nacionalmente você tem essa polarização bem colocada. E esse capital, o general Pazuello, recebeu, porque ele pode ter um mandato, mas são 46 deputados federais, ele é um deles. É verdade. Será que é essa a atuação? Não, ele foi eleito, ali se dividiu o voto do Hélio. Hélio Negão? Hélio Negão, né? Ele teve 400 e poucos mil votos na eleição anterior. E agora 200 e pouco, com o Pazuello, na mesma pegada, conseguiu eleger os dois da mesma bolha. E aí, novamente, a gente tem o Washington Reis com 3%. 3%? 3%. Agora, para quem... qual foi o movimento desses eleitores do Eduardo, que saiu de 51 para 48? Qual foi o movimento dos eleitores do Washington, que saiu de 4 para 3? No meio, na hora que entre esses atores aqui, prefeito Márcio Canela, o ex-governador Garotinho e o Geraldo Pazuello. Porque já que o Washington também está ali e no ecossistema Bolsonaro, assim, tem uma cidade poderosa.
Isso sinaliza uma tendência. É assim, União Brasil e o prefeito Márcio Canela tem declarado, tem como candidato o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Mas também coloca, se houver algum problema na frente, que ele também coloca o processo político, o nome dele à disposição. Se constrói no diálogo e nos movimentos, principalmente políticos e movimentos de comunicação e de projetos. Projeto do prefeito Márcio Canela. Cuidar da cidade de Belfor Roxo. E fazer de Belfor Roxo um lugar que seja referência, não só na segurança, mas na saúde, que é o que ele tem declarado. E é o que ele comunica. E está dando certo. Então, ele sempre declara, e eu acho que isso ganha força, né? E às vezes você ter lealdade com essa lealdade que ele tem com os seus parceiros políticos, com o governador Cláudio Castro, que ele sempre acredita ao governador toda a capacidade que ele está tendo de trabalhar, né? Ele tem acreditado isso ao governador. Tem acreditado isso ao presidente nacional do União Brasil, que sendo presidente nacional da União Brasil, tem muita influência para garantir recursos federais para o município, e tem também declarado o apoio que o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, tem dado ao município e ao movimento. Agora, a política tem o seu tempo, mas a construção de prestígio, de reputação, de marca e de validação pela população através das pesquisas é todo dia. Tem que estar na rua todo dia. Sim. E quem tiver que... E não é só desse jeito, tem que ter posicionamento. Quem cada hora está num lugar, fala de alguma... não é identificado. Não, essa pesquisa mostra. Essa pesquisa. Então, assim, o que o Estado do Rio de Janeiro está vivenciando hoje? Você tem o Eduardo. Já tem nome, terceiro ou quarto mandato de prefeito. Que é um movimento de centro e que está conseguindo mobilizar, mobilizou muito a esquerda, porque o PT apoia, os principais partidos estão ali, que aí você vê, a Mônica Benício... Aparece também na pesquisa aí, mas muito baixo também, o candidato do Quaquá, do PT. Nesse cenário, que é o Fabiano Horta também, ex-prefeito de Maricá, com 2%. 2%. Assim, difícil, né? Porque eu acho que é uma questão de prioridade, projeto político. O atual prefeito de Maricá, o ex-deputado federal, Quaquá, e hoje é a principal liderança do PT no estado do Rio de Janeiro e é uma das principais lideranças nacionalmente. Agora, o Fabiano não é conhecido também? Aí, o Fabiano, ex-prefeito, não priorizou ser conhecido. Porque não jogou para isso. Ele foi prefeito, ficou por muito tempo. Dele ali. Se reelegeu bem, não foi? Na eleição então, anterior, assim, não foi construído na esquerda nomes. Tem uma liderança que é uma liderança natural, que trabalha muito e está desenvolvendo grandes projetos, que está dedicada à sua cidade, que é Maricá, mas no estado, há pouco tempo eles tiveram, não sei quais as mudanças que podem acontecer, porque a política hoje é de um jeito,
daqui a 2, 3 meses dinâmico. pode caminhar para outro lugar. Mas o cenário hoje, você tem duas forças que vão competir. O prefeito da capital, do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né, que é uma máquina forte, e a máquina do Estado, que tem o governador, que provavelmente será candidato, governador, junto com o Flávio Bolsonaro, liderando um processo que eles já estão bem adiantados para o Senado. E na hora que essa máquina do Estado tomar decisão e concentrar forças... Na hora que definiu a candidatura? Na candidatura, vai ser essa pesquisa, ela apenas vai ser lembrada, porque a realidade futura será outra, porque a competição vai aumentar e aí você tem atores importantes nisso. Mas a união do grupo, da máquina do Estado, vai ser muito importante para ela se tornar competitiva e escolher um nome que que vai representá-la, vai ser uma decisão muito interessante para nós acompanhar. Então, Garapé, nós estamos chegando ao final do programa. Passou tão rápido, agora até me assustei com o tempo. Eu falo sobre pesquisa induzida, estimulada, né? O que é que diz a pesquisa espontânea nesse momento? Sim, vou até esclarecer sobre, que a gente estava conversando sobre 2 cenários, que são, nós conversamos que teve 2 cenários, esses cenários eles são testados através de cartela, o pesquisador apresenta para o entrevistado as cartelas com o nome. E no caso, apresentou 2 cartelas e a gente fez um relato. Sobre a Segundo a primeira cartela, o Eduardo Paes ganha a eleição no primeiro turno e quando coloca o nome de outros candidatos aqui, inclusive o Canela, o Eduardo Paes cai 3 pontos, já não ganha a eleição no primeiro turno. Isso. E no cenário espontâneo é quando o entrevistador, junto com o entrevistado ali, quando ele está na rua, vai falar com o eleitor, ele pergunta sem apresentar nenhuma cartela, nenhuma informação, que é a pesquisa espontânea. E essa traz uma informação que, para esse momento, é muito normal acontecer isso. Para você ter uma ideia como a política e a percepção ainda tem todo um processo, o Eduardo, na pesquisa espontânea, tem apenas 15% de intenção de voto. O máximo dele é 51%, então, e agora cai na espontânea para 15%. 15% significa que, assim, se você estiver andando, perguntar para o cara não sabe em quem vai votar ainda, apenas 15% tem um nome. Agora, o que mais me surpreendeu nessa pesquisa, que é espontânea, e todos os nomes podem aparecer, porque ela pode ser... Se o cara quiser falar de um nome, Antônio Pedro José do Pelé, pode falar. Aí apareceu o Canela com 1%. É muito. Na espontânea? 1% tem um significado na pesquisa espontânea nesse momento muito forte. E aí você vai ter uma lista, quer dizer, nós não temos a pesquisa... Outra lista com menos de 1%. Com a lista de nomes que apareceram com menos de 1%. 0, não sei o quê, 0, porque, assim... O Canela aparece com 1%. Nas matérias, até você publicou uma matéria sobre isso, os outros nomes lembrados, Rodrigo Bacelar, Antônio Garotinho, Wilson Witson, Washington Reis, Rodolfo, Mônica, Lindbergh, todos os nomes todos os nomes que eventualmente aparecem, eles podem aparecer com 0,5, alguma coisa, tudo menos de 1%. Então, o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canela, com 1%, e é a primeira vez que uma pesquisa
divulga esse dado e ele entra no radar, tem um significado muito forte. E eu acho que é o significado da capacidade dele comunicar e dele realizar. Porque se você não tem, assim, nesse momento, realização concreta e o chão ali da fábrica, que é fazer o serviço direto e a população enxergando, ele não chegaria a isso. Quer dizer, o maior mérito disso é o trabalho e a presença dele nas ruas que repercutiu. Então, assim, não existe rede social, não existe propaganda que supere o trabalho no chão. Verdade. Bacana. Então, acho que isso é uma lição que eu acho que também muitos vão olhar e vão começar a querer entender por que esse fenômeno está acontecendo com ele. E, claro, cada um vai fazer os seus ajustes de rota. E o jogo é assim, as pesquisas servem justamente para os competidores, cada um com a sua pesquisa e olhando o que está acontecendo, corrigir sua rota. Agora, autenticidade, vontade para fazer o que tem que ser feito para alcançar os índices de aprovação, ou aquela aprovação confortável que te dá uma longa jornada que depende muito de time, vontade política e muito ouvido. Porque quem não ouve a rua, não presta atenção nos sinais, é surpreendido em cima da hora. Valeu, Carapia. Muito bom. Foi bom, cara. Prazer falar com você. Acabei de conversar agora com o Antônio Carapia, cientista político, analista, fez uma análise muito importante. Obrigado, hein, Carapia, uma análise bacana. As pessoas vão ter melhor informação sobre como é que é a pesquisa, como é que é feita e tudo mais. Carapia, muito obrigado pela sua presença e nós estamos finalizando aqui mais um programa Conversando com os Jardanes. Até um próximo programa.